Para concluir, irmão Jair, é o seguinte: eu acredito que a Igreja Católica, baseada em Mateus 16, versículo 18, foi fundada sob Pedro. E ela é a única igreja que Jesus deixou, a Igreja Católica. Agora, os irmãos separados podem ser salvos através de Jesus se eles estão na alma católica, se eles não têm consciência que a Igreja Católica é a verdadeira e eles vivem os sacramentos, buscam viver os mandamentos da lei de Deus, a palavra de Deus, a fé em Cristo, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então eles estão na alma católica. Eles são católicos sem estarem presentes fisicamente dentro da Igreja Católica. Mas eu não posso negar a visibilidade, a trajetória física no decorrer dos tempos da Igreja Católica. Por quê? Porque só existia ela. Não existia a Igreja Protestante antes de 1500. E a Igreja Ortodoxa... No caso, você está falando para a Reforma. E a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana era uma coisa só. Agora, realmente, Martinho Lutero fez isso, né? Então, no contexto do... Só existe a Igreja Católica Romana. Agora, quando eu falo no contexto, eu apresento que antes de Cristo, ou depois de Cristo, foi reformulado essa ideia de catolicismo, que até então antes não existia. Mas que para outras igrejas que é da mesma sucessão católica, existe justamente essa paternidade, né, de ser mãe e pai da própria Igreja Católica, que é uma união de igreja, né? Então, lógico, os protestantes que hoje em dia eles estão aproximando-se, né, do catolicismo, ou a Igreja Católica está se aproximando, porque não tem como. O protestantismo está em qualquer canto. É uma segunda religião, pelo menos aqui no Brasil, maior, depois da Roma, católica romana. Então existe isso, entendeu? O respeito. Eu sou da Assembleia, por exemplo, eu sou da Assembleia, então o padre romano vai lá na Assembleia, se for convidado, porque ele respeita. Lógico que lá está lá em Mateus, né, que Jesus fundou através de Pedro, etc. Mas os evangélicos pegaram isso para eles. Poderia ser 2 anos atrás também. Os evangélicos pegaram isso para eles. Mas eles não estavam. Não estavam, mas para ele hoje é. Tá entendendo? Por que eu estou falando esse debate? Porque hoje nós estamos justamente ontem, né, do aniversário da Reforma Protestante. Então, para eles é igual, gente. Que a Igreja Romana Católica reconheceu. Eles são cristãos. Reconheceu. Se você for para a Europa, o protestantismo lá anda quase, né, não debaixo da do povo católico romano, mas assim, pelo menos luterano, pelo menos aqueles que são mais conservadores, não só de conservar a Bíblia, mas eles conservam também a liturgia, né, com as suas vestes. Então, é isso que o Papa ou a Igreja Católica Romana diz: poxa, se a gente não se dá a mão, a gente vai ter mais fiéis. Tá entendendo? Irmão Jair, é o seguinte: quando eu digo isso, eu acredito que a verdade não deve ofender ninguém. Por quê? Eu não estou mentindo quando eu digo que a Igreja Católica tem 2000 anos. Eu não estou mentindo que a Igreja Católica, ela não é apenas um aglomerado de igrejas, ela é o corpo de Cristo. Por quê? Como é que a gente entra no corpo de Cristo? Através do batismo. A gente é inserido no corpo de Cristo. Então, a Igreja Católica, quando Inácio de Antioquia escreve as cartas dele, ele se refere à Igreja Católica. E ele fala de bispos, presbíteros e diáconos, e ele diz que não se celebra a Eucaristia sem a permissão do bispo. Está entendendo? Então já existe uma ordem litúrgica, já existe a concepção da sucessão apostólica. Está entendendo? Então a Igreja Católica não foi inventada por Constantino, até porque Constantino não tinha capacidade para isso. Ele não isso aí é outro debate. Mas nesse contexto, por exemplo, você não... Eu digo não acho porque para mim não acho. Você não pensa que realmente não tem que ter uma nova... Não é que tem uma nova reformulação. Por exemplo, o sino. O novo sino... existe uma temperança, né, de que o sino possa ser, não uma salvação, né, mas pode ser uma nova evangelização.
Por exemplo, a igreja tem que se renovar, é um movimento de ondas, de águas e rios. Lógico, o Papa Francisco é mais um pouco, não digo progressista, né, mais um pouco liberal. Não digo tão liberal porque ele não pode ser tão liberal, porque é a Igreja Católica Romana, né? Mas assim, há uma possibilidade, já foi cogitada até, entre aspas, já está no estudo sobre o celibato, está sobre o estudo sobre o diaconismo, etc. Então, isso futuramente, né, vai acontecer. Que sim ou que não, porque nós estamos andando, não estou dizendo para a nova Idade Média, que a gente já passou da nova Idade Média, nós estamos para uma nova globalização, não, porque nós já estamos na globalização, nós estamos para uma nova civilização de ideias digitais, uma evolução para a Igreja Romana. Não é interessante isso? Eu não posso falar muito sobre o sínodo, porque eu não tenho domínio sobre o assunto, mas uma coisa eu sei, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela sempre permanece a mesma. E o próprio Papa Francisco falou que não pode conferir as ordens às mulheres. E o Papa João Paulo II também falou que não poderia ordenar as mulheres. Mas ele já está abrindo uma permissão, já é um avanço, que as mulheres ficam no cartório, que as mulheres já colocou a mulher para votação, né, lá na congregação, justamente dos cadeais. Então isso é um avanço para que futuramente repense alguma coisa poderá ser, porque quando isso acontece, há uma espécie de evangelização. Eu acredito, irmão Gerson, que as mulheres não precisam ser padres para agir dentro da igreja. Quantas mulheres são boas pregadoras, boas catequistas, mas há um impedimento para isso? Boas mães de família. Há um impedimento para isso? A Bíblia diz que Jesus andava com as mulheres e deu autoridade para as mulheres. Mas não ordenou nenhum. Não ordenou porque ele não tinha ordenação daquele tempo. Ele apenas ordenava. Inde, isso é uma ordenação dele. Inde para o mundo todo, pregar o evangelho a toda criatura. Existia um conglomerado de mulheres seguindo Jesus e pregava Jesus. Pregava em nome de Jesus. Em 2000 anos, entendeu? Não houve nenhuma ordenação de mulheres. Não houve porque a igreja naquela época era machista, uma igreja progressiva, uma igreja muito centralizada no homem, no macho. Não, isso aí é uma ideologia. A igreja não é machista. Verdadeira. A igreja sempre acolheu as mulheres, a igreja sempre protegeu as mulheres, né? Então a Igreja Católica não é machista. Eu concordo assim no termo de que foi a tradição de muito tempo, poderia permanecer esse legado só do sacerdote. Porém que o povo não quer mais isso. Outra coisa, só para completar. Primeiramente eu reconheço o Papa Francisco como meu Papa, né? Ele é um legítimo Papa, aceito todos os cardeais da Santa Igreja Católica. E, novamente, eu digo que eu não estou atacando os irmãos evangélicos, certo? E outra coisa, não existe na tradição católica, nem na Bíblia, esse negócio de mulher ser ordenada. Agora, ser ordenada não existe. Agora as mulheres dentro da Igreja Católica, elas podem viver o dom delas, o dom de catequizar, o dom de ser uma boa mãe de família, o dom de acolher, o dom de cuidar das pastorais, né? Então a mulher tem o seu lugar dentro da Igreja Católica e existem mulheres que são grandes pregadoras, fundadoras de comunidade. Isso é interessante. Então nós aqui damos por encerrado, né? Eu fico satisfeito pelo irmão Jefferson, que ele justamente tem nos colaborado, tem a dominância nesse tema. Mas assim, você se inscreva no canal, compartilha com os demais irmãos e familiares para que possa ter mais alcance. E escreva aí o que você achou desse vídeo. Mas a satisfação, irmão, seja muito bem-vindo. Qualquer hora nós vamos novamente não debater teologicamente sobre essa, não é doutrina, mas é interessante porque a gente vai aprendendo, né? Qual o seu recado que você poderia deixar para os irmãos aí? Eu quero dizer que com os irmãos que querem dialogar, a Igreja Católica deve dialogar. E a Igreja Católica também tem o dever, né, de ensinar
tradição católica para os seus fiéis, para que eles conheçam a Bíblia de acordo com a tradição católica. E a gente sempre deve manter o respeito com os irmãos separados. Amém. Tudo demais. Deus abençoe.